Fala pessoal, tudo bem com vocês? Será que o Corinthians tem chances de se classificar? Ainda tem. Eu vou te mostrar nesse vídeo a matemática da classificação. Também vou te contar que houve uma tentativa por Thiago Heleno, zagueiro do Atlético Paranaense. E a situação de Igor Coronado. Será que ele joga na próxima rodada? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vocês viram que dessa vez eu não errei, né? Perdão pelo último vídeo, às vezes eu faço a abertura aqui, me atrapalho, fico de cortar depois. O sono, a madrugada, né, a paternidade muitas vezes não permitem. Mas obrigado pelos comentários elogiosos, carinhosos que eu recebi, que eu tenho recebido, como sempre aqui. Eu leio tudo, gente. Não consigo curtir, botar o coraçãozinho lá em todos e responder muito menos, porque felizmente é muita gente, mas eu acompanho sempre a interação de vocês e isso me ajuda, inclusive, a construir novos vídeos, a melhorar sempre para o canal aqui. E obrigado. Pode se inscrever no canal, quem não se inscreveu ainda, a gente está quase lá, gente, para bater a meta de 1 milhão de inscritos. De coração, muito obrigado. Vamos lá, vamos para a matemática do Corinthians para a classificação para a próxima fase. Ficou difícil? Ficou difícil. A derrota para a Ponte Preta ela não estava nos planos. Mais do que não estar nos planos, ela dificulta muito a situação em termos de tabela, porque a gente contava com 3 vitórias consecutivas nesses 3 últimos jogos e ainda assim já seria difícil, porque esse Campeonato Paulista é surreal de tão complicado. O São Paulo ainda não garantiu classificação, o Bragantino praticamente agora, e o Santos e o Palmeiras também. Mas vejam que no grupo do Corinthians você tem Inter de Limeira e Mirassol, que fazem grandes campanhas. E com isso, essas duas equipes estão muito mais próximas, né, dessa segunda vaga, já que o Bragantino disparou com 18 pontos, para chegarem na fase de mata, né? Um dos dois apenas, né? Ou a Inter ou o Mirassol. O Corinthians seria um intruso aí. E de que forma o Corinthians poderia chegar na fase de mata? Bom, só tem uma possibilidade no que diz respeito ao Corinthians, que é vencer os seus 2 últimos jogos, Santo André e Água Santa. Nos próximos 2 finais de semana, o Corinthians irá disputar contra o Santo André e o Água Santa a sua possível classificação, tendo que vencer os 2 jogos. Com isso, o Corinthians chegará a 16 pontos. Chegando a 16 pontos, Inter de Limeira e Mirassol precisam fazer no máximo 2 pontos cada um. Eu tinha falado na live pós-jogo que eles precisavam somar no máximo 1 pontinho, porque o Corinthians vai chegar a 16 e elas podiam chegar em no máximo 15. Eu não fiz o cálculo dos critérios. Se a Inter ou o Mirassol fizerem apenas 2 pontos nessas 2 rodadas que faltam, o Corinthians vai igualar, vencendo seus 2 jogos, em pontos a Inter e o Mirassol, mas ele vai passar no número de vitórias, porque ele vai ter mais 2 vitórias. E com isso, o Corinthians terá 5 vitórias, a Inter, porque não vai vencer nenhum jogo, né, precisaria fazer apenas 2 pontos, ficaria com 4 vitórias e o Mirassol também. Então, mesmo igualando em pontos, todo mundo ficaria com 16, se a Inter e o Mirassol fizessem 2 pontos nessas rodadas finais e o Corinthians vencesse os seus 2 jogos. 16, 16, 16, o Corinthians classificaria em segundo pelo critério do número de vitórias. O grande problema é que o Mirassol, por exemplo, tem 2 jogos para disputar. E aí precisa empatar esses 2 próximos jogos. Isso tá posto e é básico. A Inter de Limeira tem 3 jogos. Nesses 3 jogos, a Inter pode somar no máximo 2 pontos. Tudo bem que o jogo de quarta-feira, que é um jogo atrasado que a Inter tem, é contra o São Paulo, que está desesperado também, que precisa classificar. Então o São Paulo vai ajudar o Corinthians, vai ter que ajudar o Corinthians, né? Porque se o São Paulo não vencer a Inter, vamos supor que eles empatem, a Inter vai precisar somar 1 pontinho nos 2 últimos jogos que ela tiver. Só que aí isso complica demais a vida do São Paulo. O interesse aqui no vídeo não é falar da situação do São Paulo, mas é só para dizer que o São Paulo vai precisar jogar a vera contra a Inter. Vai precisar vencer a Inter. Vencendo a Inter, ajuda o Corinthians. Não muito, porque a Inter ainda vai ter 2 jogos para disputar e para fazer, sei lá, 3 pontos. Fazendo 3 pontos, ela elimina o Corinthians. Só que, claro, ainda tem o Mirassol, né? E eles estão disputando também essa vaga, a Inter e o Mirassol. Mas vamos lá, nesses 2 próximos jogos, digamos assim, do Mirassol, Portuguesa fora e São Bernardo em casa. Esse jogo é dificílimo. Então, assim,
Contra a Portuguesa, o Mirassol pode ter uma vantagem superior. Contra o São Bernardo, acho difícil que vença. Acho difícil. E aí tem uma chance aí. Tem uma chance aí do Mirassol somar, um pontinho, empatar contra a Portuguesa, e no máximo um pontinho contra o São Bernardo. É isso que precisa acontecer. E o Corinthians, lembrando, vencer os seus 2 jogos. Agora, vamos lá. A tabela da Inter de Limeira. Vai receber o Ituano, depois do jogo contra o São Paulo, contando que ela tenha perdido para o São Paulo, tá? Estamos aqui no exercício de futurologia. Precisa, no máximo, empatar com o Ituano em casa. E depois, na última rodada, a Inter, aí complica. Vai jogar contra o Santos fora. Então, o Corinthians ainda tem a sorte que o Mirassol, por exemplo, vai encarar o São Bernardo, que é uma das grandes equipes desse campeonato. E a Inter de Limeira é o Santos, que é o líder da classificação geral. E que, já classificou, vai tirar o pé. Não. Tá disputando com o Palmeiras ali pau a pau, o líder geral. E se tiver um confronto ali na frente entre os dois, o Santos vai querer jogar em casa, vai querer ser o mandante, então vai querer ter vantagem também no confronto. Então o Santos vai jogar a Vera até o final da competição. É a grande sorte do Corinthians nesse momento. Lembrando que, contando que o Corinthians faça a sua parte nesses 2 jogos. A Inter tem esse jogo muito difícil contra o Santos e o Mirassol contra o São Bernardo. O problema a Inter ainda joga com o Ituano em casa e o Mirassol contra a Portuguesa também em casa. E aí, nesses jogos, a secação vai ter que ser muito forte. Porque se tiver uma vitória de um dos 2, acabou. Inclusive, o Corinthians já pode estar eliminado e toda essa conta pode ir pelo ralo a partir dessa quarta-feira. Se a Inter vencer o São Paulo, mas aí eu acho que vai gerar uma crise também lá no Tricolor Paulista, porque já estão pedindo a cabeça do Carpini, 4 jogos sem vencer. E aí, se perder para a Inter de Limeira nesse jogo atrasado, pode realmente não classificar. E aí, realmente, eu acho que fica difícil a sequência de trabalho dele. Não que eu concorde com isso, mas se isso acontecer, o Corinthians está eliminado. A Inter de Limeira vai, acabar atingindo 2 grandes de São Paulo ao mesmo tempo. Porque ela vai eliminar o Corinthians e ela vai gerar uma crise no São Paulo. É o que a Inter pode fazer nessa quarta-feira. Eu duvido muito que isso aconteça, porque o São Paulo não vem jogando bem, mas eu acho que é o jogo do ponto de virada, assim. É o jogo que o São Paulo precisa vencer a Inter para, enfim, espantar essa má fase. De um time que tem um elenco qualificado, que foi campeão ano passado, foi campeão esse ano. Então, não imagino que o São Paulo não vá vencer, mas eu também imaginei que fosse vencer o Guarani, e não venceu. Então é isso. Quarta-feira é o primeiro passo. O São Paulo venceu a Inter? Ok. Restam 2 rodadas. Nessas 2 rodadas, Corinthians faz 6 pontos e a Inter e o Mirassol fazem no máximo 2 pontos. Essa é a matemática. O que vocês acham? Ficou fácil? Ficou difícil? Ficou impossível? E a grande questão, se não classificar, é bom? Dá para aproveitar esse tempo? E aí a gente precisa entender que quanto tempo o Corinthians vai ficar parado. Vai ser um problema, né, gente? Porque, assim, não vai ter arrecadação de bilheteria, não vai ter premiação do campeonato, vai ficar de fora do Campeonato Paulista e de fora da Copa do Brasil do ano que vem. Como o Santos, por exemplo. O Santos não está disputando a Copa do Brasil esse ano. E a Copa do Brasil a gente sabe que é muito rentável. E é uma grande perspectiva de um grande título na temporada. Tá, Chico, mas está fora mesmo? Pode conseguir vaga na Copa do Brasil ainda? Pode. Ganhando a Sul-Americana ou a Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro. Eu acho até que no Campeonato Brasileiro, estando entre os classificados para a Libertadores, isso já garante. Mas eu preciso confirmar essa informação. Mas ficou difícil, porque via estadual o Corinthians não vai ter a vaga assegurada na Copa do Brasil do ano que vem. E quando que o Corinthians volta a jogar? O Corinthians eliminado do Paulista, a última rodada no dia 10 de março. Quando que o Corinthians volta a jogar, se realmente for configurada essa eliminação? A segunda fase da Copa do Brasil, ela está marcada para acontecer ou no dia 5, 6 de março ou nos dias 12 e 13 de março. Então, como a última rodada do Paulista é dia 10 de março, ou o Corinthians joga na semana anterior ou na semana subsequente. Vamos imaginar que no dia 13 de março seja o último jogo do Corinthians depois do Paulista, segunda fase de Copa do Brasil.
Depois disso, o Campeonato Brasileiro, ele estreia no dia 14 de abril. A primeira rodada, 14 de abril, um mês depois. Tá, mas o Corinthians vai ficar um mês parado? Não, porque tem a Copa Sul-Americana. A questão é que a Copa Sul-Americana ainda não tem a definição dos grupos da primeira fase, né, da fase de grupos. Esse sorteio acontece na sede da Conmebol, junto do sorteio dos grupos da Libertadores, no dia 18 de março. 18 de março, com a primeira rodada prevista da fase de grupos da Sul-Americana para os dias 3, 4 de abril. Então, na primeira semana de abril, o Corinthians deve ter uma partida pela Copa Sul-Americana e no dia 14 volta ao Campeonato Brasileiro. Então, se tudo der errado para o Corinthians, ele pode disputar uma partida no dia 13 de abril, no dia 13 no dia 13 de março, a segunda fase da Copa do Brasil, depois da última rodada do Paulista, dia 10 de março, e no dia 3 de abril, a primeira rodada da Sul-Americana, para dia 14, o Campeonato Brasileiro. 20 dias. Uma previsão otimista de uns 20 dias de uma intertemporada que o Corinthians terá que fazer. Não sei se vai viajar, não sei se vai para algum resort, não sei o que vai fazer, se vai ficar no centro de treinamentos, se vai marcar algum jogo-treino, mas o fato é que isso pode acontecer. O Corinthians pode ficar sem calendário por pelo menos 20 dias. Se imaginou um mês, né? Mas como tem a Sul-Americana aí, talvez esse tempo seja diminuído. E mesmo assim, bastante tempo para o Antônio Oliveira, enfim, ter tempo de trabalhar, treinar a sua equipe, ver se contrata mais um ou outro reforço para seguir adiante. Lembrando que a janela fecha no dia 7 de março. E sobre isso, tem uma tentativa que aconteceu por Thiago Heleno, 35 anos, zagueiro do Atlético Paranaense. Foi uma ligação, na verdade, do Antônio Oliveira, que trabalhou com ele no Atlético Paranaense e que tinha o desejo de contar com um zagueiro experiente, tem, né? O Corinthians ainda negocia a contratação do Kaká, que ainda não desenrolou lá com os japoneses, mas é uma possibilidade que isso ainda aconteça. Mas diante disso, nesse meio tempo, o Antônio Oliveira ligou para o Thiago Heleno para saber qual a sua situação. Ele tem contrato só até o final deste ano, e ele ainda não foi procurado para renovar, mas a tendência é que a partir da semana que vem ele comece a encaminhar sua renovação no Atlético. Inclusive o desejo do jogador é permanecer no Furacão por mais uma temporada, além desta que ele vai disputar. Então, foi uma sondagem, foi só uma sondagem mesmo. Qual a situação, tudo bem, você viria? O Corinthians, diretoria, comissão técnica, não gostaria pela idade do Thiago. Vocês sabem que jogadores acima de 30 anos, a nova diretoria está evitando. Apenas negócio de ocasião, situações muito específicas. Então, o Thiago Heleno seria por uma questão muito particular e vontade do Antônio. Mas, por enquanto, não tem nada além disso. E qual a situação de Igor Coronado? Pois bem, ele começa a participar dos treinamentos com o grupo nesta semana e a tendência é que ele ganhe alguns minutos na partida diante do Santo André. Se imaginou que ele pudesse jogar final de semana contra a Ponte Preta, mas não. A partir desta segunda, ele vai participar ativamente dos treinos, juntamente de todo o grupo, vai ser preparado para estrear no fim de semana, no sábado, diante do Santo André. Poderemos, enfim, uma pena que, faltando 2 rodadas para o fim da competição, o Igor Coronado em campo. Ainda há uma chance remotíssima de classificação, mas se conseguir essa classificação, com o Coronado podendo jogar até o final, agregando mais qualidade ao grupo, o Corinthians se reforce bem, e mesmo assim a gente sabe que o Coronado pode ajudar e muito nas outras competições, como Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, e também, claro, a Copa do Brasil. E aí? O que vocês acharam dessas informações todas? Comentem aqui, inscreva-se no canal, estou aguardando a sua inscrição. Deixa o like no vídeo também, que me ajuda muito. Eu volto na próxima. Tchau!